Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo e hoje nós vamos para a nossa aula de Geografia. O tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre as principais características demográficas da América. Esse assunto vocês podem estar acompanhando na apostila de vocês na página 33, ok? Ao todo, o continente americano, ele soma um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. E essa distribuição pela América, ela se dá de forma irregular. Então, nós vamos ter áreas que vão ter maior concentração de pessoas vivendo nelas e outras nós vamos ter uma baixa concentração. As áreas, por exemplo, no extremo sul, são pouco povoadas. E também no extremo norte vai existir vastas áreas que são encobertas por gelo e a população desses lugares vai ser escassa. A América Latina apresenta uma densidade demográfica de 32 habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou seja, não é um valor elevado e esse valor ele pode ser explicado pela presença de áreas que são áreas de difícil ocupação humana, como por exemplo a Patagônia no extremo sul do continente. É um local muito gelado e é um local de difícil ocupação humana. Outro exemplo seria as Cordilheiras dos Andes, onde nós temos uma altitude bastante elevada, e também a floresta amazônica, onde tem uma densa vegetação e elevada umidade. Esses são lugares que impõem condições de difícil ocupação. A população do continente americano está fortemente concentrada, principalmente na faixa litorânea. E também as pessoas vão estar concentradas nas grandes cidades, as chamadas metrópoles, ou quando se tem uma junção dessas duas grandes cidades, as chamadas megalópolis, e que vão representar os mais elevados níveis de densidade demográfica, ou seja, existe uma grande concentração de pessoas vivendo nessas grandes cidades. As grandes cidades, elas vão apresentar oportunidades como, por exemplo, emprego, empreendimentos, lugares onde você pode estudar melhor, né? E por isso elas têm essa grande concentração de pessoas vivendo nelas. Mas ao passo que essas cidades elas apresentam essas oportunidades, elas também trazem os pontos negativos, os problemas sociais, como por exemplo a concentração de pobreza, né, os chamados bolsões de pobreza, fome, violência, altos índices de criminalidade, o não acesso ao saneamento básico, são algumas condições negativas que as cidades maiores apresentam. Agora, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 33. Lá vocês vão encontrar um infográfico. Esse infográfico aqui, tá? Que vai estar explicando cada uma das regiões do continente americano, tá? O primeiro que nós vamos abordar é a América do Norte, né? A parte de cima aqui. Então, a América do Norte é a área mais desenvolvida que nós temos no continente americano. Ela vai apresentar índices sociais que são melhores do restante dos continentes. Os Estados Unidos, por exemplo, é o principal polo político e econômico do continente e também do mundo, e vai também apresentar índices de violência elevados se for comparar, por exemplo, com o Canadá. Os Estados Unidos está lá em cima, né, quando se fala de violência.
Outro é a América Central. A América Central, a sua população estimada é de 117 milhões de habitantes e a densidade populacional dela é de 72 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, essa região ela vai apresentar uma densidade demográfica bastante alta, tá? Talvez porque os territórios sejam pequenos, né? Vocês podem observar, menos o México, né, que vai ser maior. Os países da América Central, eles têm as suas economias fortemente ligadas aos Estados Unidos. Outro continente que nós vamos tratar é a América do Sul. A América do Sul possui grandes áreas naturais, como a floresta amazônica, a Cordilheira dos Andes, a Patagônia, o que vai explicar em grande parte a cidade demográfica desse local. Os principais polos políticos e econômicos são o Brasil e a Argentina, e a população da América do Sul chega a 424 milhões de habitantes, né, tendo como densidade populacional 24 habitantes por quilômetros quadrados. E o último é o Caribe, né? São países compostos por ilhas, onde a alta densidade populacional chega a 194 habitantes por quilômetros quadrados. Há uma grande presença também de afrodescendentes e também uma forte dependência econômica da atividade turística. E a população do Caribe é de 43 milhões de habitantes. Essa era a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, né? E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, tá? Que eu estarei respondendo para vocês, tá? Então, beijos e fiquem com Deus.